Olá, olá, galera do Dá uma Força, sejam bem-vindos a mais uma aula de Biologia. Hoje temos a última aula do módulo de Citologia, pessoal. Na primeira parte, nós falamos bastante sobre a membrana plasmática e hoje nós vamos falar só o finalzinho dela, o que faltou falar na primeira aula, beleza? Bom, importante a gente saber que a membrana plasmática também possui adaptações, pessoal. O que é isso? Nós podemos citar as principais. São as microvilosidades, desmossomos, interdigitações e o que a gente chama de gap junctions. O que cada uma vai fazer? As microvilosidades, certamente você já ouviu falar. Elas são evaginações da membrana muito numerosas com a função de aumentar a superfície de contato. Então, falou em microvilosidades, falou em aumento da superfície de contato, pessoal. A gente sempre fala muito das microvilosidades presentes no intestino, que elas vão aumentar a superfície de contato ali para absorção, enfim. Os demossomos, eles são plaquinhas circulares presentes na superfície de contato de uma célula com a outra. Então, eles vão promover o quê? Uma forte adesão entre duas células, não é? Provocando, então, uma grande resistência ali. Temos também as interdigitações, que também são responsáveis pela adesão e pela resistência. E temos, então, os gap junctions, que estão presentes em animais, ou então os plasmodesmos, que estão nos vegetais. Eles vão ter a mesma função, que é de permitir a comunicação entre células vizinhas. Beleza, pessoal? Falando, então, a última parte da membrana plasmática, temos as estruturas extramembranares. Nós já falamos um pouquinho sobre a parede celular, nós vimos ali como que acontece os casos especiais de osmose e tudo mais. Mas vale lembrar que a parede celular, ela é super importante, ela é como se fosse uma membrana esquelética, que é formada por celulose, pessoal. Então, ela está presente apenas nos vegetais. Ela, então, é altamente resistente, mas ela tem também uma elasticidade, tá, pessoal? Está presente em células vegetais e serve, então, como reforço estrutural. E temos ainda o glicocálice. O que é glicocálice? Eles são oligosacarídeos. Eles estão presentes na face externa da membrana plasmática de células animais, tá? É formado por oligosacarídeos, como eu falei, ligados a proteínas ou aos lipídios da membrana, e eles são super importantes para aumentar a adesão entre células vizinhas ou entre células e a superfície delas, e também está envolvido no reconhecimento celular. Pessoal, isso aí é mega importante também, porque em muitos casos a gente vai ver para frente em fisiologia, que é o reconhecimento da célula por conta do glicocálice. Cada célula tem um glicocálice diferente. Bom, vamos então começar a falar um pouquinho sobre as organelas. Pessoal, nós podemos dividir basicamente em três tipos: em citoesqueleto, em organelas membranosas e organelas energéticas. Assim, então, que a gente vai fazer a divisão da nossa aula. Começando então pelo citoesqueleto, o que é isso, pessoal? Citoesqueleto, como o nome já diz, é como se fosse o esqueleto da célula. Galera, as organelas, elas não estão boiando dentro das células, elas têm várias ligações, são totalmente ligadas, tem várias pontezinhas, digamos assim, elas não estão flutuando. Isso é justamente para promover esse citoesqueleto, ele vai justamente ajudar na manutenção daquela célula. Pessoal, eles não podem, a rigidez do citoplasma é justamente dada por conta do citoesqueleto, beleza, pessoal? Os movimentos, tudo isso também está relacionado ao citoesqueleto. Por quê? O citoesqueleto é formado por fibras proteicas. A gente tem as principais aqui, actina, miosina e tubulina. E eles são responsáveis, então, por formar os microfilamentos, os microtúbulos, os filamentos intermediários. Esses são todos os pedacinhos, vamos dizer assim, do citoesqueleto, do que está ali no citoplasma, que vai ajudar na movimentação daquela célula, manutenção da rigidez dela. Então, os microtúbulos, por exemplo, eles formam os centríolos, os cílios e os flagelos. Os centríolos a gente vai ver na aula de divisão celular. Os cílios e os flagelos, eles são responsáveis pela locomoção, pelo deslocamento de substâncias. Então, isso aí é o citoesqueleto. Pessoal, lembrando que o citoesqueleto ele ajuda na manutenção, na rigidez daquele citoplasma, beleza? Falando então agora um pouquinho sobre as organelas membranosas. O que seria isso? Como o nome já disse, são as organelas que são revestidas por membrana. E daí a gente vai ter o retículo endoplasmático, que pode ser liso ou rugoso, o complexo de Golgi ou complexo golgiense, ou até mesmo vocês podem encontrar como sistema golgiense, os lisossomos, vesículas, vacúolos, o peroxissomos e a carioteca.
Vamos falar um pouquinho de cada um deles. Começando então pelo retículo endoplasmático. O que é o retículo endoplasmático, pessoal? Ele é um sisteminha formado por uma rede de canais membranosos, tá vendo aqui? Que ele vai comunicar então o interior da célula com a superfície da membrana plasmática. Olha só, pessoal, é o seguinte, aqui nós temos o núcleo, aqui nós temos o retículo endoplasmático rugoso. Por que o nome é rugoso? Porque ele tem isso aqui, tá vendo essas bolinhas? Representam os ribossomos que estão aderidos a ele. E temos o retículo endoplasmático liso. Vamos ver então qual a função de cada um deles? O retículo endoplasmático rugoso, que é o RER, também chamado retículo endoplasmático granular, ele é responsável pela síntese de proteínas que são destinadas principalmente à exportação. Galera, a gente viu na última aula de ácidos nucleicos que os ribossomos são responsáveis pela síntese de proteínas. Então, por isso que o RER, que é o rugoso, justamente pelo fato de ter os ribossomos, são então responsáveis pela síntese de proteínas na célula. Agora, o retículo endoplasmático liso já é diferente. Como ele não tem ribossomos, ele não vai sintetizar então proteínas, mas ele faz outro papel mega importante na célula. Ele promove a síntese de lipídios, promove a desintoxicação e o transporte e armazenamento de substâncias. Então é o seguinte, vários lipídios como colesterol, hormônios e esteroides são produzidos pelo REL, galera. E desintoxicação do organismo, foi isso mesmo que eu falei. Ele ajuda, tá lá presente nas células do fígado principalmente, absorvendo substâncias tóxicas como drogas, medicamentos, metabolizando e eliminando elas. E fazendo também o transporte e armazenamento de substâncias, pessoal. Então essa é a função do retículo endoplasmático. Falando um pouquinho agora sobre o complexo de Golgi. O que ele é? Ele é um sisteminha formado por uma série de bolsas, tá vendo, pessoal? De achatadinhas empilhadas que recebem os produtos do retículo endoplasmático. Então, para vocês verem que tudo está interligado, pessoal. Cada um tem o seu papel, mas todos eles estão interligados. Então, quais são as funções do complexo de Golgi? Fazer o processamento, ou seja, muitos produtos produzidos no RER ou no REL têm que ser modificados quimicamente, e quem faz isso é o complexo de Golgi. Ele promove a produção de carboidratos, então muitos açúcares que estão na matriz extracelular são produzidos dentro dessa organela. Ele é responsável pela exportação, ou seja, através de vesículas, essas vesículazinhas aqui, vesículas de secreção, que a gente chama, o complexo de Golgi envia os produtos celulares em direção à superfície da célula. E ele também é responsável pela formação dos lisossomos e dos acrossomos. Acrossomo é formado a partir do complexo de Golgi, tá, pessoal? O acrossomo é como se fosse aquela partezinha localizada no ápice da cabeça do espermatozoide, que contém as enzimas que vão digerir o óvulo, tudo mais. A gente vai ver isso nas aulas mais à frente. Mas isso também é formado pelo complexo de Golgi. Muito interessante, né? Questãozinha do Enem, pessoal. A gente vai resolver daqui a pouquinho. Vamos falar um pouquinho agora sobre lisossomos. Os lisossomos são organelas que não são encontradas em células vegetais, tá, pessoal? Apenas em células animais. Eles são pequenas vesículazinhas que são produzidas pelo sistema de Golgi, que eu acabei de falar, e são responsáveis pelo quê? Pela digestão intracelular, pela autofagia e pela autólise. Como assim, pessoal? Você vai falar digestão intracelular, beleza, entendo que realmente tem coisas ali que precisam ser digeridas, partículas, substâncias digeridas, coisas que entraram na célula. Agora, a autofagia, o que é? É a destruição de organelas celulares, sim, porque organelas também têm um tempo de vida e o lisossomo é responsável por fazer essa reciclagem dos componentes celulares. A autólise, ela já é no caso em que o conteúdo lisossomal é liberado na célula e ocorre destruição e morte celular. Isso é muito importante durante metamorfose, por exemplo, e em casos de doenças degenerativas também acontece a autólise. Bom, falando agora rapidinho sobre vesículas, vacúolos e peroxissomos, esses são menos cobrados. É importante a gente saber o que, pessoal? As vesículas, vacúolos e peroxissomos são importantes também, porque os vacúolos, por exemplo, que eles são bem grandões nas células vegetais, eles têm uma função um pouquinho menor na célula animal, beleza? Na célula animal eles são bem menorzinhos. Eles são muito importantes para justamente manter aquele volume da célula. A gente viu na parte de osmose lá qual é a função desse vacúolo. No caso, existem vários tipos de vacúolo. Existe vacúolo contrátil, vacúolo de suco celular. Isso aí não é muito cobrado, não. Então, importante a gente saber
a função básica dele numa célula vegetal, que é onde ele desempenha a maior importância, né? Ele vai acumular nutrientes, ele vai, durante o mecanismo de plasmólise e turgência, ele que vai variar o volume, isso é importante a gente saber. Agora, os peroxissomos, eles também são importantes, eles são encontrados em animais e vegetais, eles vão participar da oxidação de ácidos graxos, pessoal, e também vão metabolizar substâncias tóxicas, porque ele tem uma enzima chamada catalase que está presente dentro dele, que vai degradar, como o nome já diz, a peróxido de hidrogênio. Beleza, pessoal? Então, isso aqui é a função básica dessas organelas. Vamos falar um pouquinho agora sobre a carioteca, que é a nossa última organela membranosa. A carioteca, ela é o quê? É a membraninha que vai recobrir o núcleo. Pessoal, então ela é super importante, né? O que ela vai fazer? Ela vai comunicar o núcleo e o citoplasma. A gente vê que a carioteca, ela não é a membrana que cobre totalmente o núcleo. Ela tem uns porozinhos, tá vendo, pessoal? Isso aqui são os poros que vão permitir a troca, então, de substâncias, partículas entre o núcleo e o citoplasma. E é mega importante para a proteção do material genético nuclear. Lembrando que os procariontes não têm carioteca, beleza? Falando, então, um pouquinho, para a gente finalizar, sobre as organelas energéticas. Como o nome já diz, pessoal, as organelas energéticas são chamadas assim porque elas são responsáveis pela parte energética da célula. Nós temos, então, as mitocôndrias e os cloroplastos. As mitocôndrias, elas são responsáveis, então, pelo quê? Elas são responsáveis pela respiração celular, dessa forma que a célula garante a obtenção de energia. Ela está presente apenas em eucariontes, beleza, pessoal? Agora, os cloroplastos, eles fazem o mesmo, digamos assim, que a mitocôndria faz na célula animal, que é a obtenção de energia. Mas como? O cloroplasto, ele está envolvido com a fotossíntese, já que os vegetais, eles produzem o seu próprio alimento, não é? Então, eles obtêm a sua própria energia, eles estão envolvidos com a fotossíntese. Aqui nós temos os tilacoides, a grana. Nós vamos ter uma aula somente disso, pessoal, de energética, uma aula de fotossíntese, que a gente vai falar bastante desse cloroplasto. Então, agora é importante a gente saber isso, que ele está envolvido com a fotossíntese, então, a obtenção de energia no vegetal. Bom, essa foi a nossa última aula de citologia. Nos vemos agora na sessão Como Cai no Enem. Beleza, pessoal? Até lá!